E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas frases que todo mundo conhece, mas que, se a gente parar para pensar, é bem confusa, né? Uma daquelas que a gente ouve a vida toda, mas raramente para entender o que significa de verdade. A frase é essa: bem-aventurados os pobres de espírito. Poxa, de primeira, parece um elogio à ignorância, não parece? Tipo, pra ser feliz de verdade, a gente tem que ser, sei lá, menos inteligente? Mas será que é isso mesmo? Vamos investigar esse mistério juntos. E para ajudar a gente a entender isso, nosso guia vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. É na análise que o livro faz que a gente vai achar uma luz, uma perspectiva completamente diferente sobre essa ideia. Então vamos lá. Primeiro vamos encarar o problema de frente. Por que, afinal, essa frase é um baita enigma para tanta gente? Olha, a raiz da confusão toda está na interpretação literal. O próprio livro mostra que muita gente tirou sarro dessa frase, achando que pobres de espírito era o mesmo que gente sem inteligência, sabe? E, convenhamos, a ideia de que a ignorância é uma virtude, vai contra tudo que a gente pensa sobre evoluir, sobre crescer, né? Certo. Então, se não é ignorância, qual é a chave para decifrar esse código? A resposta, como a gente vai ver agora, é ao mesmo tempo mais simples e mas muito mais profunda do que parece. E ela está numa única palavra: humildade. E aqui, ó, é a virada de chave. O ponto principal é esse. Jesus não estava falando de QI, de capacidade intelectual. Pobres de espírito, na verdade, quer dizer os humildes. Sabe aquela pessoa que não importa o quanto saiba, o quão importante seja, não se acha melhor que ninguém e reconhece o seu lugar no universo. E o livro deixa isso bem claro, olha só. A condição para chegar nessa felicidade toda não é ser ignorante, e sim ter um coração simples, um espírito humilde. Pensando por esse lado, um sábio todo cheio de si estaria bem mais longe do objetivo do que alguém sem estudo nenhum, mas que tem um coração humilde. Isso muda tudo, né? Bom, se a humildade é a grande virtude aqui, o oposto dela é o maior obstáculo que a gente tem que superar. Vamos falar um pouco sobre o perigo do orgulho. Pois é, o orgulho é colocado como o grande vilão da história. É ele que bate de frente com a humildade e, segundo a análise do livro, é a fonte de onde nasce boa parte dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos. E olha que metáfora forte que o livro usa para descrever o efeito do orgulho. Ele funciona como uma catarata nos olhos da alma. Já pensou? Ele distorce a realidade, não deixa a gente enxergar as verdades espirituais e faz a pessoa achar que é o centro do universo. A luz da verdade pode estar brilhando na cara dela, mas quem é orgulhoso simplesmente não vê. É cego. E aqui a gente vê o contraste bem nítido. De um lado, a humildade, que é reconhecer que existe algo maior, é entender o nosso tamanho na imensidão de tudo. Do outro, o orgulho, que é a pula revolta. É aquela tentativa de se colocar acima de todo mundo, alimentando uma ideia falsa de superioridade que no fim das contas só traz solidão e infelicidade. E essa briga, sabe, entre orgulho e humildade, ela não acontece do nada. Existe uma lei universal que rege isso tudo, tipo um princípio de equilíbrio moral. Vamos ver como é que isso funciona? Todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se abaixa será elevado. Essa outra frase de Jesus resume perfeitamente essa lei. E não é um castigo, sabe? É uma consequência natural das coisas. Quem se enche de orgulho, se coloca num pedestal, cria um desequilíbrio. E a vida dá um jeito de corrigir isso. Por outro lado, quem fica na sua, com humildade, acaba sendo elevado naturalmente. E o livro explica direitinho como essa lei funciona. Pensa só, essa grandeza aqui da Terra, poder, dinheiro, status, tudo isso passa. Quem se agarra nessas coisas pode chegar lá no mundo espiritual de mãos abanando. Aí que entram as reencarnações. Elas funcionam como uma grande escola. Quem foi todo orgulhoso numa vida pode vir numa outra para aprender a ser humilde, para reequilibrar a balança. O que importa mesmo, no fim, o que a gente leva de verdade, são as virtudes da alma. Essa é a verdadeira grandeza. Tudo isso nos leva a uma última pergunta que é super importante. Se o conhecimento, os nossos talentos, se nada disso deve servir para alimentar o nosso orgulho, então para que servem? Qual é a verdadeira finalidade disso tudo? Exato! Se o objetivo não é se achar o máximo, por que algumas pessoas têm mais inteligência ou mais talentos que outras? Qual é a missão que está por trás disso? E a resposta que o livro dá é, uau, transformadora. A inteligência não é nossa para a gente guardar. É uma missão. Pensa nela como uma ferramenta que foi confiada a nós, não para a gente usar só para si, mas para o bem de todo mundo. O objetivo é usar o que a gente sabe para ajudar quem ainda está aprendendo, para guiar, para levantar todo mundo junto.
Essa analogia da enxada é simplesmente perfeita. A inteligência foi dada para a gente preparar o terreno, sabe? Para cultivar o progresso, para construir um mundo melhor. Agora, usar essa inteligência por egoísmo, por orgulho, ou pior, para destruir as boas ideias dos outros, é como pegar a enxada e bater na mão de quem te deu a ferramenta. É um desvio de propósito. É trágico. E a gente termina com essa reflexão que vai direto ao ponto. A nossa inteligência, os nossos talentos, tudo aquilo que cada um de nós tem de bom, a gente está usando isso como uma ferramenta para o bem de todos, para ajudar o mundo a progredir, ou como uma arma só para servir ao nosso ego? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu, pessoal, e até a próxima!